o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Atos capítulo 9 diz assim: Entre mentes, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, eventualmente, encontrando ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, estivesse autorizado a conduzi-los presos a Jerusalém. Entretanto, durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente, uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor. Então, ele caiu por terra, ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que ele inquiriu: Quem és, Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Contudo, levanta-te e entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. Os homens que acompanhavam Saulo na viagem caíram emudecidos. Podiam ouvir a voz, mas a ninguém viam. Saulo ergueu-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido até Damasco. Por 3 dias esteve cego, durante os quais não comeu, nem mesmo bebeu. Amém. Vamos poder sentar. Irmãos, Deus revelou aqui que o contexto da voz da restauração, o contexto das coisas que precisam ser anunciadas, o entendimento, vários pontos, várias situações que precisam ser compreendidas. Deus revelou há alguns anos atrás que isso já estava completo. Ou seja, estamos com 17 anos de ministério e Deus revelou isso já tem um bom tempo. Eu acho que talvez uns 7 anos. Ou seja, o conteúdo, não temos pregação todo dia, o conteúdo para se compreender a voz da restauração e o que vai ter que ser levado adiante, isso basta uma pequena dedicação e toma-se conhecimento disso. Agora, se as pessoas não se preocuparem em ir lá ouvir, a obra dentro de si não vai acontecer. Quando chegar a hora que Deus passa para procurar fruto na figueira, se ele achar que tem que ter fruto e não tiver, ele vai amaldiçoar, aí vai secar. E tem mais, Jesus é um homem, é um Deus muito sério, porque diz que quando ele amaldiçoou a figueira, ele diz que os discípulos disseram que ele foi procurar figo, mas não era tempo de figo, não era tempo de figo, e ele procurou e se irou, ele disse: nunca mais nasça fruto de ti. Mas os historiadores dizem que isso aconteceu numa época em que aquela figueira não deveria estar dando fruto, para ver o quanto o nosso Deus é sério. Não importa a época dos homens, importa a época dele. Ele achou que tinha que ter fruto, não tinha, ele amaldiçoou. Mas os homens diziam que não é época de fruto, mas para ele era época de fruto. Então, irmão, cuidado com a sua vida. Quando você achar que não é época de dar fruto, pode ser a época que Deus venha procurar o fruto. Porque você é a figueira de Deus, amém? Nós somos a figueira de Deus. Então, o que acontece? Todo dia você tem que produzir fruto. Todo dia. Como que é isso? Joelho dobrado, clamando, Bíblia, estudando. Pelo menos isso, porque você está investindo na sua própria vida.
E se você não investir na sua própria vida, ela não vai servir de nada para Deus. Porque Deus não vai usar o teu corpo, Ele vai usar o conhecimento que está dentro de você. Amém? Não vai usar você. Ah, Deus me escolheu. Tem uns patetas por aí que dizem isso. Não, eu fui na igreja e houve uma profecia que Deus me escolheu desde o ventre. Tá bom, Jeremias. Tá bem, muito bem, Jeremias. Mas não se alimenta da palavra, não. Vê se na Escritura todo homem que é levantado por Deus não menciona coisas sobrenaturais. Até Amós, que disse: eu não era profeta, nem filho de profeta, eu era boiadeiro. E muita gente diz: está vendo? O cara não era ninguém, Deus chamou ele. Espera aí, vamos com calma. Ele disse: eu não era profeta, nem filho de profeta, boiadeiro, cultivador de sicômoro, mas não disse que era um burro nas coisas de Deus. Não disse que não tinha temor a Deus, que não conhecia. Ora, o homem habita nos termos de Israel. Deus nunca chamou qualquer um, nunca. No tempo lá de Elias, Eliseu, tinha a escola dos profetas. O que se faz numa escola? Se estuda. Desde os tempos antigos, se estuda. Israel chegou, olha que coisa tremenda, em Israel chegou uma época, não sei hoje deve ser melhor ainda, em que o índice de analfabetismo em Israel era zero. Zero! Toda a nação de Israel sabia ler e escrever. Índice de analfabetismo zero. Nunca tal se viu. Uma nação que tivesse um índice de analfabetismo zero. Nunca tal se viu. Para você ver o quanto que Deus se preocupou em investir no seu povo. E até hoje em Israel existem escolas para ensinar o hebraico, escolas para ensinar a Torá, a lei, né? o que nós temos de Antigo Testamento, até hoje, irmão. Muita gente pensa que Jesus estava ali conversando com no templo, né? Conversando com os escribas no templo, e pensa que Jesus com 12 anos já estava cheio do Espírito. Jesus já estava falando com os mestres da lei. Todo mundo ficou assustado. Quem é esse menino que fala essas coisas? E estão pensando que Jesus era um analfabetinho e que Deus está usando os lábios de Jesus. Não foi essa a realidade não, irmão. Não foi não. Porque Jesus, quando vai ser tentado pelo diabo no deserto, ele cita os textos do Antigo Testamento letra por letra, o que prova que ele leu lá, ele foi presente nos estudos, ele esteve na sinagoga. Não era um burro, não era um burro cheio do Espírito Santo, não. Porque burros podem receber até o trono de Deus e não sabem o que fazer. A Escritura diz: o meu povo será um povo sábio e inteligente. Mas tem muita gente ignorando o estudo. Mas está escrito lá: o meu povo é destruído por quê? Porque lhe falta conhecimento. Você está pensando que Deus vai botar a palavra na tua boca assim, à torta e à direita? Não vai não, irmão. Ele vai te fazer trazer a memória. É muito diferente. Se não precisasse, meu irmão, não existiria seleção. Deus poderia pegar qualquer um. Vem cá, você aí, vem cá, vai lá, anuncia que eu te dou a minha palavra, eu te dou o meu espírito. Para que Deus levantar seminário? Para que Deus levantar pregadores? Para que Deus preparar um livro? Para que Deus preparar idiomas? Para quê? Não ignore, meu irmão, o seu tempo, não ignore a sua vida. E se você é esperto, não olhe para os seus anos de vida e diga: acabou o meu tempo.
Não, meu irmão, se você está aqui, o teu tempo começou. Eu já vi pessoas, não, irmão, eu já estou com 65, né? Sabe como é? Não há mais tempo. Eu digo assim, mas Moisés tinha 120 e tinha tempo. Estava vendo a glória de Deus com 120 anos. Quanto tempo de vida te resta? Dizia eu na Igreja Batista. O irmão acha que vai durar o quê? Mais 5 anos? Dê a sua vida nesses 5 anos. E vai ver glórias que muitos que vão ter 30, 40, 50, 60 anos de serviço não vai ver. Porque não é pelo tempo de serviço. É pela dedicação. É pelo empenho. É pela vontade. Então, irmão, vai para a Escritura. Esse homem de quem nós estamos falando aqui era um homem sábio. Porém, está num período aqui que ele está perseguindo o povo de Deus. Mas, devido à sabedoria que ele tinha, quando lhe veio a experiência, ele explodiu para o mundo todo. Foi o principal apóstolo que levou a palavra além das fronteiras. Por quê? Ele foi instruído aos pés de Gamaliel, era um homem que tinha conhecimento. Quando ele entendeu o evangelho, que juntou com o estudo dele, e diz lá em Gálatas que ele passou 3 anos lá no deserto da Arábia estudando os pergaminhos, depois desses 3 anos, o homem se transformou numa bomba. Não pense que vai ser descartado da tua vida a necessidade de se empenhar em estudo. E tenha isso como uma prova de que eu não sou um enganador. Porque quando o camarada é enganador, lembra do Romualdo, Romualdo e aquele branquelo da Universal, Clodomir? O que eles diziam na rádio? Ninguém me contou não, eu ouvi. Você que está nos ouvindo, não precisa ler Bíblia. Ler Bíblia é besteira. Eu ouvi aqui com esses ouvidos. Ler Bíblia é besteira. Deixa que a gente lê para você. O teu negócio é sacrificar. Por quê? Porque são filhos do diabo. Quando um homem te disser assim, vai ler a Bíblia, vai dobrar os joelhos, dá a vida por esse homem. Pode dar, ele está te mostrando o caminho. Agora, tem gente que não entende. Tem gente que não entende. Esse pastor é o anticristo. Caramba, o anticristo que manda ler Bíblia. Pô, o anticristo se converteu. O anticristo que manda ler Bíblia. Esse pastor é um falso profeta que bota milhares de pregações de graça para todo mundo, olha só. Baixam mensagens da África, do Japão, da Inglaterra, Uzbequistão, Paquistão, Jerusalém, Tel Aviv. Baixam mensagens do mundo inteiro, ninguém paga 1 centavo. E o cara diz, esse pastor é um mercenário, ô infeliz. Mercenário é quem trabalha por dinheiro. Nossos cultos aqui nem paramos para tirar oferta nem dízimo. Ninguém nessa igreja nem lembra. Meu objetivo é outro, meu irmão. Meu objetivo é cada um de nós nos encontrarmos um dia debaixo do altar. Meu objetivo é outro, meu irmão. Eu não quero ficar rico. Eu não quero carro. Eu não quero casa. Tenho porque Deus me deu, mas nunca dobrei meu joelho pedindo. Isso não mostra os valores de um homem. O valor de um homem não consiste naquilo que ele possui. Ora, não temos tantas pessoas que trilharam nessa terra trilionários e hoje estão sem nada no inferno? Roberto Marinho, os filhos dele estão no mesmo caminho. Você tem que deixar um patrimônio, irmão, de fé. Não se preocupe em deixar dinheiro para os teus filhos, porque se você deixar dinheiro e não deixar um belo testemunho, o dinheiro vai se acabar e eles vão ficar na miséria.
Mas se você deixar, ainda que deixe dinheiro e deixe um belo testemunho, o dinheiro acaba, mas o testemunho permanece para sempre. Isto, irmão, é geração Jesus Cristo. Não estamos aqui para brincar de evangelho, não estamos aqui para brincar de escritura, somos o povo mais radical que o mundo vai conhecer. Somos completamente apaixonados por Bíblia, por Deus, e nossa aliança é exclusiva, é só com Ele. Essa frase que Deus nos deu, isso garante um orgulho na minha alma, irmão, que você nem imagina. Esse negócio Bíblia sim, Constituição não, quantas vezes eu já fui para o meu canto chorar, Jesus, muito obrigado, porque o Senhor me confiou essa espada. Confiou ao ministério esse triunfo, essa glória, que os outros crentes só de ler lá na fachada lá fora, estremece por pouco, não desmaia lá na frente. Obrigado por essa glória, Jesus. Me dá graça para que eu lhe seja fiel até a morte. Bíblia sim, Constituição não, o Deus vivo revelou isso, sabe por quê? Porque a palavra dele se opõe à dos homens. Não tem comunhão. Um é sim para ele, o outro é não. Esse é o nosso Deus. Não tem ali naquela palavra, ali naquela frase que Deus trouxe a esse lugar. Você não consegue nem por um instante fazer a junção das duas. É separação absoluta. Uma é sim, a outra é não. Uma representa o sistema, a outra representa o reino de Deus. E o sistema, o Senhor Jesus ensinou que o mundo jaz no diabo, no maligno. Nunca faremos aliança, nunca nos curvaremos. Não importa se vão matar, vamos ver se vão. Mas que esta igreja vai se curvar ao Estado, não vai. Essa não vai. E os nossos irmãos do passado, no começo, aqueles homens de valor, fizeram a mesma coisa. E Deus os fortaleceu muito. Eles abalaram o mundo. E a respeito deles dizia, sabe o quê? Esses que transtornaram o mundo chegaram também até nós. Olha que frase gloriosa para se dizer sobre um povo que confessa uma ideologia. E eles eram tão fortes, eles eram tão poderosos, que para persegui-los não tinha motim, não conseguia. Uma vizinhança não dava para detê-los. Uma cidade não poderia contê-los. Nenhum povoado impedia o passo deles. Eles foram considerados tão grandes e tão poderosos que o Império Romano, o maior império de todos os tempos, se lançou contra eles e disse, só nós resolvemos esse problema, mas não resolveram, a Roma morreu e eles permanecem até hoje. Quer ser forte, meu irmão? Deus só te dará força quando você se levantar contra o adversário. Se você vai ficar no sofá da sua casa, irmão, para que força? Para que inteligência? Para que sabedoria? Para que a revelação? Poder, que nem os irmãos aí que foi orar meia-noite lá na frente do fórum. É aí que Deus tem que dar poder. Para quem está rodando essa cidade e está abalando o reino de Satanás, clamando. E Deus está dizendo, eu estou vendo Satanás como um raio cair do céu. É trabalhando, meu irmão, que a tua armadura vem. É trabalhando, meu irmão, que você é revestido. É trabalhando que você é curado. É trabalhando que a provisão vem. Porque digno é o meu obreiro do seu salário, disse o Senhor há 2000 anos atrás. Mas sabe o que acontece? Quando se trabalha com a verdade, se ofende a mentira. O que é a verdade? A verdade é uma só, a igreja do Deus vivo.
E não esqueçam, quando eu falo igreja, eu não falo de batista, metodista, maranata, nem assembleia. Eu falo de nós, eu falo do conceito bíblico. Isso é igreja. Essa é a única verdade. Está escrito na Escritura, a igreja é a coluna e firmeza da verdade. A igreja é a coluna. O que é a coluna? É o que sustenta. A igreja sustenta o quê? A própria verdade. Jesus Cristo é sustentado por nós. Você está entendendo quanto que ele investiu na sua vida, irmão? Não diz o Salmo? Guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. O teu nome está sobre mim. Ele disse, eu sou o caminho e sou a verdade. Me chamou de igreja. Eu sou coluna e firmeza da verdade. Ele colocou o nome dele sobre mim, me deu a graça para sustentar o nome dele. O mundo só verá o nome dele só fará sinais e prodígios e maravilhas, porque eu, como coluna e firmeza da verdade, como igreja, eu me mantenho de pé. Esse é o sustento. O que não fizeram os assembleianos, nem os batistas. Deixaram de ser coluna e firmeza da verdade, invadidos pela política, invadidos pela maçonaria, invadidos por um evangelho social, invadidos por uma política de boa vizinhança. Cuspiram no sangue de Cristo. Jogaram o nome de Jesus lá embaixo, mas ele chamou a restauração. Nós pegamos o nome dele e trouxemos de volta para cima. Hoje, quem quiser ouvir um evangelho puro, limpo, cristalino, verdadeiro, terá que ir até você. Só você tem as palavras de vida eterna. Só você. Deus já mostrou que não há mais salvação dentro das Assembleias de Deus. Quem quiser ser salvo tem que pular de lá. Quem permanecer lá vai pro inferno. Não vai perder uma bênção, não, vai perder a vida. É isso que Deus tem falado. E tem mais, hein? Deus falou esses dias, confirmando por profecias e tudo mais, mas eu já sabia disso. Na intimidade lá com Jesus, eu já tinha entendido isso. Que não há salvação mais dentro das Assembleias de Deus. E não adianta ficar com autopiedade, irmão. Não, mas eu conheço gente da Assembleia que tem um coração bondoso. Não tem não. É mentira, não tem não. Quem tem coração puro e cristalino, vem para o caminho da verdade, porque Deus está chamando. Saulo aqui é um homem que está representando o sistema, e ele vai no seu cavalo, vai em direção, mas Jesus vem e diz assim, epa, cai por terra aí. Quem é? Eu sou Jesus que tu persegue. Viu agora aonde que tu está se metendo? Está vendo o que tu está encarando? Ah, mas eu não estou perseguindo o senhor, não, estou perseguindo esses cristãos por aí. Pois é, quem persegue eles, persegue a mim. Mas vai ali para tal canto, vão te dizer o que você tem que fazer. Amém, irmão? A igreja sempre foi perseguida, a igreja sempre foi tida como marginal. Exércitos perseguiam cristãos, exércitos perseguiam mulheres e crianças, exércitos, porque até as crianças que creem em Deus são um perigo mortal para o mundo. As crianças são um depósito poderoso de Deus. As crianças criadas, alimentadas com a verdade, lá no futuro, elas nem precisarão abrir Bíblia. Nem precisarão. Elas vão ter, uma vez alimentada na sua inocência com a verdade cristalina, elas vão ter a fé que nenhum adulto conseguiu ter antes delas. Vão abalar o mundo.
elas vão dizer de novo: sol detente em Gibeon e lua no vale de Ajalon. Como diz a profecia. Agora, irmão, descauteriza a tua mente. Vai para o teu canto. Não há nada que 10 horas de oração por dia não resolva. Não há enfermidade que 10 horas de oração por dia não cure. Não há fé que 10 horas de oração por dia não faça brotar. Não há autoridade que 10 horas de oração por dia não arranque das vestes do Senhor. Mas muitos querem orar 10 minutos. Deus fala comigo e brufit, foi-se. Quer que Deus fale contigo? Ao invés de orar 10 minutos, tem que orar 10 horas. Ao invés de ler a Bíblia um capítulo por dia, tem que ler 100. É 100 capítulos por dia. Tem que se empenhar, se dedicar, se lançar mesmo, viver. Vamos morrer um dia. O tempo, olha, cada minuto que passa é um tempo que jamais será recuperado. Jamais. Aproveite o seu tempo. E aproveite ele, sabe como? Colocando nos pés do Senhor Jesus. A igreja sempre foi perseguida. E por falar em igreja, nós tivemos um homem chamado Daniel, que justamente representa, tipifica a igreja, como já estudamos no nosso seminário. Se você não sabe, é porque não ouviu o seminário. Mas Daniel tipifica a igreja. E esse Daniel, que tipifica a igreja, teve que encarar o sistema. Lembra? Daniel tinha lá sua vidinha normal, orava 3 vezes ao dia, virado para onde supostamente estaria Jerusalém. E veio um decreto. E qual era o objetivo do decreto? Pegar Daniel exatamente aonde? Na sua oração. Os homens queriam a morte de Daniel? Ou queriam que ele parasse de orar? Aqueles homens que armaram para Daniel, eles imaginavam que Daniel realmente fosse permanecer orando? Hoje você vai ficar com outra versão dessa história. Você acha que aqueles homens queriam que Daniel permanecesse orando para ser jogado na cova dos leões? Eu te pergunto, qual é o louco que ia ousar ficar em público, na janela do seu quarto, orando, tendo uma ameaça de uma cova de leão? Aqueles homens acreditavam, sabem em quê? Que Daniel fosse parar de orar. O projeto do diabo ali era que Daniel, simbolizado pela igreja, parasse de orar. Porque Daniel está orando e o diabo está inquieto, o diabo não está conseguindo realizar muitas das suas obras. Daniel está desfazendo as obras do diabo com a sua oração, com o seu clamor 3 vezes ao dia. O que o diabo queria não era jogar Daniel na cova dos leões. Para que jogar um crente na cova do leão, se ele vai para os braços do Senhor Todo-Poderoso e vai desfrutar do que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano? Para que matar um crente, se ao morrer esse crente cai na terra e é recebido em cima na glória, vai para debaixo do altar, vai contemplar anjos, arcanjos, querubins e serafins, vai para o lugar onde um dia Satanás esteve e perdeu para sempre. Para que matar um crente? O diabo não está preocupado em matar nenhum de nós, ele está preocupado é que nós paremos com os nossos passos espirituais. Não está escrito que viver é Cristo e morrer é lucro? O diabo também sabe disso. Para que ele quer matar? O diabo não quer matar nenhum de nós não, meu irmão. Ele quer que paremos a nossa oração. Ele quer que paremos o nosso estudo. Ele quer que paremos o nosso clamor. Porque quando clamamos está escrito: clama a mim, eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Ele não quer te matar, ele quer que tu pare de orar.
vale mais você vivo calado do que você morto. Para ele, para o diabo é assim. E Daniel, que representa a igreja, o sistema do governo montou um esquema somente para Daniel se calar. Mas Daniel tipifica a igreja, e a igreja não se cala. Quem se cala é porque não é igreja. A igreja não esmorece, a igreja não perde a força, a igreja não diminui os passos. Quem faz isso não é a igreja, porque a igreja tem a força do Espírito Santo, é edificada sobre a rocha. Nunca ouse pensar que o diabo quer te matar. Ele quer você vivinho, negando a eficácia do poder de Deus. É isso que ele quer. Tinha um hino que cantávamos há décadas atrás. Se começarmos a orar, este templo treme. Se começarmos a orar, salvaremos vidas. Se começarmos a orar, este templo treme. Se começarmos a orar, salvaremos vidas. Elias orou e o fogo desceu. Dai glória a Deus, Josué orou e o sol parou. Elias orou e o fogo desceu. Dai glória a Deus, Josué orou e o sol parou. Mas para o diabo mais vale um crente calado do que morto. O decreto do rei era o decreto do diabo, não para matar Daniel, mas para calá-lo. Porque o Espírito Santo se move nas nossas palavras. O Espírito Santo age em cima da nossa fé. Se tu creres, mas quem é que nos leva a ver a glória de Deus? Se tu creres, o Espírito Santo te leva a ver a glória de Deus. Ele se move em cima da tua fé, em cima das tuas palavras. Se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: ergue-te e precipita-te no mar, e assim se fará. E é assim? Não. Você diz: monte, sai, o Espírito Santo pega ele e arranca. Não são as tuas palavras que têm poder, mas é o Espírito que age sobre as tuas palavras. São detalhes básicos, irmão. Então, meu irmão, veja, Sadraque, Mesaque e Abednego. O que lembramos desses homens? Me conta a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Todo mundo vai contar a mesma história. Que havia um sistema que levantou uma estátua e montou uma fornalha, e quem não se curvasse à estátua do rei, que era um político, que era um sistema, seria lançado na fornalha. O que mais que se sabe da vida de Sadraque, Mesaque e Abednego? Irmão, o ponto alto da tua história será o teu conflito. É essa a herança que Deus preparou para você deixar sobre a terra. Quando te ameaçarem de morte e Ele te der o escape. Como a ave que escapa do laço, assim livra a minha alma o Senhor. É nessa hora, meu irmão. Sabe qual é o ponto alto da tua vida? É o vale da sombra e da morte.
até hoje se lembra de um moleque atrevido chamado Davi, que desceu o vale e disse: que é isso para você afrontar o exército do Deus vivo? Seu incircunciso, hoje mesmo o Senhor te dará nas minhas mãos, eu vou arrancar a tua cabeça. Essas palavras vão atravessar toda a humanidade. Toda a humanidade. Davi pastoreava. É mesmo? Davi isso, Davi aquilo. Nada, meu irmão. Na hora do conflito que Deus marca a tua história. E muitos fogem do conflito. Muitos ainda não entenderam que morrer por Cristo é alcançar a vida. Engolem palavras. Têm medos. Não falam o que deveria falar. Quando estivemos presos em 2009, quantas vezes os repórteres chegavam? Não, mas você está sendo acusado de disseminar o ódio. Disseminar o ódio? É ódio que nós semeamos? Ou é verdade e justiça? Ou é evangelho? Ou é o que tem que ser? Ou é regra de Deus? Ou por acaso eu tenho aqui estou lendo um pergaminho premeditado? Em 2009, os repórteres só tinham essa pergunta: mas você está disseminando ódio? Em 2009, quando estávamos presos, um grupo de irmãos começou a orar ali, onde agora são os banheiros, era uma sala que a entrada era lá pelo outro lado da rua. E o clamor ali, lá dentro, o clamor lá dentro, desalojou demônio para tudo que foi canto. E vizinhos vieram bater na porta ali. Tinha meia dúzia de irmãos ali orando, 7, 8 irmãos, não sei. E quando minha esposa foi lá atender a porta, o que houve? Não queremos que pare com essas orações aí. Não foi nem dito. Queremos que pare com esse barulho. Não tinha barulho, não tinha microfone, não tinha nada. Queremos que parem com essas orações aí. Mas as orações não pararam e permanecem até hoje. E não vai parar. Não vai parar. E eu já falei para todo mundo ouvir. Existe uma palavra que diz: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas essa palavra aqui, ela não se cumpre. Aqui não se cumpre. Pode alguém, mas é bíblico, mas esse bíblico aqui não se cumpre, porque aqui o pastor pode ser ferido, mas as ovelhas se transformam em leões. Aqui é assim, porque ele já mostrou que é assim. Aqui é assim, meu irmão. Pode ter certeza que é assim. E tem mais. Deus está fazendo uma obra tremenda na mente. Irmão, tua fé, teu entendimento, tua consciência do que é reino de Deus vai deslanchar. Você não será mais o mesmo homem que foi um dia, você vai ser mudado num novo homem, muito mais do que Saul quando entrou no rancho dos profetas. Muito mais. Porque o projeto de Deus hoje é muito maior. Saul ocupou uma cadeira, mas a que Deus nos tem dado é muito maior. Saul ia dirigir uma nação muito limitada. Nós estamos chegando aos 4 cantos da terra. É algo muito maior, muito maior. Mas, irmão, voltando a falar das perseguições, dos desafios, João Batista foi o que foi, perseguido. Pedro, Paulo, depois da sua conversão, Tiago, João, Estevão, Tomé. E são esses homens que lutaram contra o sistema, lutaram porque não se renderam e foram martirizados e foram torturados. São esses homens que a própria sociedade hoje chama de santos.
Sabe por quê? Porque foi tremenda a vida deles. Mas eles lutaram contra quem? Contra o sistema. Foi o sistema que os matou. Foi o sistema que os prendeu. Foi o sistema que espancou Paulo. Foi o sistema que botou grilhões em Paulo. Foi o sistema que pegou Pedro e colocou ele numa cruz. Foi o sistema que cravou os seus pregos gigantes nas mãos de Pedro, nas mãos de Cristo e de milhares dos nossos irmãos do passado. E quando eles achavam que tinham crucificado milhares, que tinham acabado com a igreja, que eles olharam mais adiante, eles tiveram que nos chamar de coelhos. Porque quanto mais tinham matado, tanto mais tinha pela frente. Jesus venceu o sistema pelo cansaço. Mais matavam, mais tinha. Por quê? Porque a igreja é invencível. A igreja jamais será abalada. Então, meu irmão, nem Roma, nem Saulo amando do Sinédrio. Lembra? Saulo amando do Sinédrio? Ou seja, Saulo amando de um sistema religioso. O que persegue o crente verdadeiro não é só o sistema político. Não. O sistema religioso falido, tradicional e do passado também persegue o cristão verdadeiro, a verdade. É a dança de Salomé, querendo pedir a cabeça da restauração, pedir a cabeça de João Batista. E não importa, um dia nós iremos como a nosso respeito está escrito. Amém, meu irmão? Certamente iremos. E nesse dia, ainda na hora da nossa morte, zombaremos dos nossos adversários. Agora, nunca esqueça uma coisa, irmão. O povo de Deus já tem suas próprias leis. E se chama a lei de Deus. Nós aqui não nos curvamos aos conceitos de sociedade. Nós já somos uma sociedade, somos representantes do reino de Deus. A nossa identificação é no Espírito Santo. O nosso caminho é nessa palavra. Jesus falou, vinde após mim, eu tenho que seguir Jesus, eu tenho que seguir aqui, como diz, lâmpada para os nossos pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. Quem andar por uma constituição vai tropeçar e vai cair na cova. Mas quem andar pela palavra, meu irmão, encontrará a vida e saltará como os bezerros do cevadouro. E vai pisar sobre os ímpios, que se tornarão cinza debaixo dos nossos pés. Então, meu irmão, para nós concluirmos rapidamente, a igreja sempre foi perseguida. A igreja sempre teve alguma coisa querendo fazê-la parar. Por isso Jesus já falou assim, eu edifico a minha igreja contra as portas do inferno. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ou seja, nada pode nos fazer parar. Então, não pare você. Não pare você mesmo. Porque eu, há décadas atrás, eu disse assim, então já que ninguém pode me parar, eu é que não posso parar, significa que se eu continuar caminhando, eu vou sempre triunfar e vou empurrar as portas do inferno. Clama, tem uma muralha de aço que precisamos derrubar, irmão. E Deus falou que quando essa muralha cair, vai ser suscitada uma grande guerra. E nós queremos essa guerra, porque temos a promessa de 1000 cair ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, e nós ainda não vimos essa promessa. Então, meu irmão, não para, porque nada te pode parar. Não para. Arranca essa cara de carranca e vai para a oração. Tira o teu mau humor e vai ver Deus de perto. Põe a fofoca de lado e vai conhecer os segredos do Senhor. Vai lá, irmão.
Há um Deus esperando você nos pés dele e você está perdendo tempo com outras coisas. Elevo os meus olhos para os montes, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, o que te guarda não tosquenejará, não tosqueneja nem dormita, o fiel guarda de Israel. Então, meu irmão, caminha, vence, triunfa, paga o preço, aceita a renúncia. Não aceite perder Jesus, perca o que você tiver para perder, até a própria vida, mas Jesus não. Até aqui nos tem ajudado, Senhor. Paz, pastor, assim que iniciou o culto, Deus me mostrava a igreja, só que os irmãos, eles eram levados numa pressão, assim, fora do comum, para fora do globo terrestre. E eu observava, estávamos todos vestidos com a blusa, aquela camisa preta, com o nome Bíblia Sim, Constituição Não. E nós éramos lançados no espaço, só que ficávamos ao redor do planeta, como se nós formássemos uma outra atmosfera. E ali, pastor, era estendido as mãos de todos em direção ao planeta. E o planeta que a gente vê, né, pelos satélites azul na parte da água, aquela coisa toda, pastor, ele virou um fogo, uma bola de fogo total, aquele planeta. Como se a Terra não existisse mais, fosse uma bola de fogo. E quando se encerrava, os irmãos baixavam as mãos, a Terra voltava ao normal, só que quando adentrávamos a Terra, tudo estava diferente. Tinha tido um mover muito grande na Terra. Tinha muita coisa devastada, muita coisa destruída, muita coisa mesmo assim havia sido modificada. E o Espírito me disse naquele momento que a hora do clamor era a hora que nós estávamos fora, impondo as mãos para o planeta. Paz, pastor. Paz, pastor. Pastor, eu vi um anjo, na hora dos avisos, que ele estava com a prancheta na mão. Ele se aproximava de muitos irmãos e pedia algo. Alguns entregavam, outros não. E aqueles que balançavam a cabeça dizendo que não, tinham um nome totalmente riscado naquela prancheta. E depois, pastor, eu me aproximei. Foi permitida a minha aproximação. E eu vi que eram vários títulos de eleitor. Aqueles títulos, pastor, foram rasgados. O anjo rasgava pedacinhos muito pequenos e jogava fora. E aquelas pessoas que fizeram o sinal negativo eram tiradas das cadeiras e eram colocadas lá próximos da porta. Foi o que eu vi, pastor, paz. Pastor, ainda sobre os títulos, o Espírito Santo de Deus diz que mesmo o Senhor orando, pedindo, muitas pessoas acharam e falaram que isso seria uma besteira, que um voto não mudaria nada. Mas Deus manda dizer que o problema não é o teu voto, é a tua obediência. A tua obediência é que vai contar para o Senhor. Paz, pastor. Pastor, Deus me mostrava um lago de águas muito cristalinas. Muito bonito aquele local. E Deus me mostrava que nós chegávamos até ali. Muitos irmãos, muita gente vestida com a blusa da geração. Nós éramos levadas por anjos. E quando chegamos ali, naquele lago, tivemos autorização de entrar naquele lago.
E muitos de nós entrávamos e mergulhávamos até a água passar da cabeça. Mas teve muitos, pastor, que entrou, molhou até o joelho e voltou. Outros entraram, molharam até a cintura, voltaram. E Deus diz: os covardes voltem. E ali aquelas pessoas eram tiradas e eram levadas para outro lugar. Eu não via mais aquelas pessoas ali. E o Espírito falou ao meu espírito que aquelas pessoas que mergulharam totalmente foi que se envolveram realmente com o ministério e com Deus. Paz, pastor. Paz, pastor. Pastor, recebi algo um pouco forte, mas que o Espírito manda passar e eu vou falar. Mas primeiro eu quero pedir permissão ao pastor. Pastor, Deus me mostrava um anjo que ele se colocava na passagem para ir para os banheiros. E ali Deus me mostrava uma movimentação muito grande de crianças, de adultos, adolescentes. Uma inquietação muito grande. E o anjo que estava ali, ele ficava irado com aquelas pessoas. E eu via que ele pegava algumas pelo braço e levava até a porta. E o Espírito me disse, pastor, que Deus ele não irá mais admitir falta de reverência dentro da sua casa. As pessoas não se deram conta que aí não é um templo comum. Aí, esse templo é a habitação do Deus vivo. Deus quer mais reverência. Paz, pastor. Pastor, Deus me mostra um homem aí dentro do templo que quando o pastor fala sobre profecias, sobre visões, ele insiste em não acreditar em todas que são faladas aí. Ele não acredita que Deus possa falar tanto, Deus possa mostrar tanto. E Deus, ele disse que já falou várias vezes com esse homem. Eu via, pastor, um anjo se aproximar. Com sua espada, ele cortava a blusa desse homem. Não chegava a ferir o corpo, mas ele cortava a blusa desse homem. Pegava pelo braço dele e jogava ele fora. A blusa era da geração. E Deus diz, eu peço novamente permissão ao pastor. Deus diz, pastor, que as pessoas que estão querendo que o ministério e Deus se adapte a elas, estão redondamente enganadas. Vocês que entraram nesse tempo que têm que se adaptar ao que Deus manda, ao que esse ministério manda. Se não quiser se adaptar, se não quiser obedecer, saia. Saia. Paz, pastor. Pastor, eu via um ser que eu identificava logo, um ser maligno, que ele estava como se estivesse numa sala. E eu via que as paredes daquela sala não eram paredes de tijolos, eram paredes como se fossem rochas. E ali eu via uma mesa grande e outros seres também junto com ele. E esse ser que eu via, ele estava de pé, andando de um lado para o outro, e eles estavam ouvindo o que era falado durante o culto. E ali, pastor, aquele ser colocava a mão na cabeça como se estivesse desesperado. E ele batia a mão na mesa e dizia: temos alguém lá que podemos contar.
E ali eu fui retirada daquele local. E o Espírito me levou para dentro da igreja. O Espírito disse: realmente tem muitos com quem ele pode contar. Mas ai daquele que ousar contra esse ministério. Melhor seria não ter nascido. Paz, pastor. Pastor, eu vi uma sala onde estavam reunidos muitos políticos. Eram como se eles estivessem fazendo uma reunião para aprovar leis. E eu via que naqueles homens, eles se transformarem em demônios. E eu via quando chegava um anjo com a espada desembainhada, e ele se aproximou de um daqueles políticos e rasgou a barriga daquele político com uma espada. E o anjo que estava comigo me aproximou para ver o que saía daquele homem. Eu via muito dinheiro saindo da barriga daquele homem. Muitos dólares, muitos reais, muitos euros, moedas de ouro. E ali ele ia para o que estava do lado. Ele cortou o homem de cima a baixo em dois, repartiu ele na metade, uma banda para cada lado. E quando ele rasgava aquele homem de cima a baixo, da cabeça até os pés, ele com a mão puxava de dentro daquele homem um demônio que ele estava vestido de mulher. E aquele anjo pegava aquele demônio e cortava aquele demônio. Com uma ira muito grande, ele cortava aquele demônio. E ali aquela visão parou, pastor. Paz. Pastor, sobre aquele homem que o anjo corta a blusa dele, Deus manda dizer que o tempo estava acabando e Deus avisou. Mas esse homem não deu ouvido. Então serás colocado fora. E ali chorarás lágrimas de sangue, para que reconheças que só o Senhor é Deus e que o Deus vivo fala nesse ministério. Paz, pastor. Assim começou a oração, eu vi quando um anjo desceu do céu com um pergaminho e ele entrou à igreja, foi até a irmã Rosângela, entregou a ela e mandou ela ir até a porta, e na porta tinha outro anjo. E esse anjo pegou o pergaminho da mão dela e escreveu 27. E eu entendi que era dia 27. Então ela foi e voltou para o seu lugar. Amém. Eu via, quando o pastor tocava o violão, os dedos dele se mexeram de uma maneira impressionante. Ele ia capacitando de cima para baixo, assim, voltava, assim, com uma habilidade fora do comum. E o Espírito de Deus falou comigo. E ele disse que ele dará uma habilidade ainda maior para o senhor, Elias, para o senhor tocar o violão. Amém. Quando o pastor orava por justiça, eu vi quando uma grande espada enorme caiu na frente do púlpito escrita justiça, mas enorme essa espada. E quando o senhor orava por essa lei aí do Congresso sobre gays, essas coisas assim, eu vi quando o anjo da justiça foi até um homem que estava sentado, aquele Jean Williams, e ele tirou um punhal, enfiou no seu coração um punhal e arrancou a sua cabeça com a espada, e vários anjos chegaram e começaram a furar ele, vários assim, um monte de anjo furando ele, ele ficou todo esquartejado assim, todo trucidado. Amém.
Eu via como no céu abrisse um buraco e de lá desceu muitas águas, e essas águas, para passar por elas, na ponta dessa cachoeira tinha uma rosa de Saron, e elas passavam por essa rosa de Saron, mas a rosa não descia. E assim foi enchendo a igreja. Quando a igreja estava bem cheia, a rosa desceu junto com as águas. Só que estava tudo cheio, menos o pastor. O pastor não tinha água ao redor dele. Então aquela rosa de Saron veio e parou bem no local onde não tinha água, e ela virou uma água que estava por cima dela e encobriu também o senhor pastor. E assim a igreja toda ficou coberta por águas. Amém. Eu tive uma visão ainda no começo do culto, quando o pastor dava o grito de guerra e o senhor falava: guerreiros. E alguns, nem todos, mas alguns levantavam suas espadas para o céu e falavam: Jesus, nós que por ti daremos a vida, te saudamos, aleluia. Também vi quando alguns tinham braceletes na mão, e esses braceletes eram ligados, a sua mão ficava reta, ligada até o púlpito, e das suas costas saía uma linha que os ligava até o céu. Amém. Eu vi, quando o pastor começou a oração, um demônio tentou subir para as regiões celestes, onde eles habitam, e ele bateu como numa barreira de bronze, e ele caiu de novo para a terra, e ele tentou de novo e bateu, e ele não conseguia passar daquilo. Então eu vi, em cima daquela barreira de bronze, um anjo com a espada desembainhada, e vários anjos se movimentando dentro da região onde habitam os demônios, impedindo seus planos, e um anjo comandava, e eles saíam para diversos lados do mundo. Amém. Eu via um lugar muito frio com neve, então tinha uma fruta congelada. E quando eu vi, veio uma espada e cortou essa fruta congelada no meio. E então o entendimento que eu tive foi esse. Essa fruta era alguém que foi levantado dentro da Rússia, que foi cortado, pois não deu ouvido à restauração e nem aos projetos de Deus na vida dele. Mas Deus levantará outra pessoa dentro da Rússia. Amém. Eu via quando o mundo inteiro se transformava num abismo, como se tivesse caído, como o Grand Canyon, assim, grande abismo. E no meio desse abismo todo, eu vi o púlpito e o pastor pregando, e um caminho bem fino, assim, um caminho bem estreito, e assim eu vi a igreja depois desse caminho que separava do púlpito para a igreja. Amém. Eu vi uma ponte também, suspensa no ar, uma ponte de madeira. Ao meu ver, quando eu olhei, era uma ponte muito perigosa de passar, e aqueles cabos de aço, aquelas cordas, estavam como se no ar, assim, totalmente. Quando eu olhei, eu senti assim que quem andasse por ali podia cair a qualquer momento. Então o Senhor me falou: a partir de agora, o caminho será difícil, e terão que confiar em mim. Amém. Eu via um grande mar, até onde meus olhos alcançavam, era um grande mar revolto, com as suas águas esverdeadas assim, e eram muitas trevas. Então esse mar se abriu, o meio dele abriu e fez barreiras de águas para os dois lados, e no fundo desse mar, no meio daquelas águas revoltas, fez um caminho, e nesse caminho, no chão, estava o pastor, no púlpito e pregando. Amém. Eu vi quando uma luz veio do céu, e
ela clareou o senhor pastor. E bem naquela hora que o senhor estava falando eu prego com toda a prepotência para fazer seleção, ela clareou o senhor, mas a sua luz, quando ela saía e continuava a luz no senhor. E essa luz no senhor pareceu como que águas para mim, como que uma chuva de águas. Então ela saiu e clareou praticamente quase toda a igreja. Ela ia passando um por um e ia ficando essa luz. Quase toda a igreja. Foi bem poucos que não ficou. A maioria ficou mesmo essa luz. Eu vi também, nessa visão, vi uma asa que baixava e ficava escondendo assim, cobrindo mesmo, né, o povo que está sentado nas cadeiras. E o entendimento que eu tive foi esse. Essa luz destacou a quase todos, mas não destacou porque estão aprovados. Destacou porque eu trarei todos os olhos a vocês, e aí sim farei a minha seleção, diz o Senhor. Quando o pastor falou sobre aqueles que estão entregando folhetos políticos dentro das igrejas, eu vi um anjo caindo na frente do púlpito com uma armadura e com um escudo por dentro assim do braço, deixando a mão livre. Então adentrou dentro da igreja um cavalo branco e ele subiu nesse cavalo e saiu afora da igreja. E Deus me deu uma palavra. Disse: eu, dentro de pouco tempo, suscitarei uma grande guerra. Amém. Eu via, quando o Senhor Elias pregava, anjos desceram do céu e lhe vestiram com um manto branco. E esse manto branco era uma capa assim branca, que lhe cobria assim as costas, e também ela tinha mangas no braço, e eles arrumavam essas mangas no braço assim, os anjos, como se estivesse arrumando ali para sua medida na hora, mas encaixou perfeitamente. Eles enrolaram elas assim no seu braço. Um manto muito lindo, muito lindo. Era um branco assim, como se fosse um branco cristal, assim. Ele parecia ser transparente, mas ele não era transparente. Era algo sobrenatural. Amém. Quando o senhor Elias falava sobre o Silas Malafaia, para não pararmos de orar, que ele já perdeu o programa de televisão, eu vi uma cabaninha como se fosse a casa dele. E eu vi ele com um cobertor velho e com uma canequinha de ferro pedindo esmola. Mas ao mesmo tempo que eu via isso, eu via ele de terno. E eu via ele no chão. Eu via ele de terno e via ele no chão. Na mesma visão, assim, rapidamente. Via ele de terno, como ele se veste lá, e via ele no chão, pedindo esmola assim no meio da rua. Amém. Entra aí. Pastor, no começo do culto, quando o senhor começou a orar, Deus mostrava algumas pessoas no meio-fio chorando. Só que essas pessoas estavam com a camisa do ministério. Eu não entendi aquela visão. Depois Deus me levava ali na porta e via as pessoas que choravam, elas tinham voltado. Elas tentavam passar para entrar e o anjo não permitia. Ele não deixava, ele parou naquela porta com a espada e impedia algumas pessoas de entrar. E essas pessoas ficavam chorando lá do outro lado.
E quando o senhor falava da política, eu vi uma grande estátua, muito grande, e vi um anjo e cortava as pernas e a cabeça dessa estátua. Depois eu via quando o anjo entrava numa igreja, e dentro da sala dessa igreja tinha um monte de panfletos de candidatos. O anjo chegava ali, arruinava tudo, cortava, tacava fogo. Depois ele saía e destruía um monte de carros de crente que estava com aqueles dizeres atrás dos candidatos. E essa madrugada, pode falar, pastor? Essa madrugada, quando estávamos orando, o irmão Paulo também teve uma visão que nosso redor, pastor, só existia fogo. Só não tinha fogo aonde estávamos naquele círculo que nós orávamos, lá no fórum. Depois Deus me mostrava, crescia uma grande árvore, naquele fórum, uma árvore negra. Ela crescia e se tornava muito grande. E na ponta daqueles galhos viam juízes, promotores, tudo gritando, desesperado. Aí vinha o anjo da justiça, pastor, ele pegava aquela árvore, ele cortava. A Baía de Guanabara, ela pegava fogo. O mar era um mar em chamas. E o anjo pegava aquela árvore com aqueles juízes, advogados e promotores e jogava eles dentro daquele fogo, pastor. Essa madrugada foi isso que Deus mostrou para a gente hoje, pastor.